um pouco diferente do que o Sotelo fez, que pegou um tema, eu vou varrer um pouco o que a gente fez em cooperação nesse tempo aqui do INERJ. É claro, não dá para começar sem falar do professor José Luiz Rezende, que foi meu professor na graduação. Ele era alguém que era um agregador nato, ele sabia juntar o pessoal e unir grupos, né? Esse espírito gregário dele, eu acho que ele conseguiu infundir no INERJ, né? Ou seja, todo mundo que veio ao INERJ sempre veio com essa ideia de vamos trabalhar de forma conjunta, né? Então, eu vou trazer alguns dos projetos desenvolvidos pela UFRJ em parceria com colegas do INERJ de outras universidades, né? E também do apoio direto do INERJ. E só lembrando essa ideia, uma andorinha só não faz verão, né? Então, o fato que o trabalho conjunto é sempre mais produtivo. O primeiro sistema que eu trago para vocês é um sistema que a UFRJ vem estudando já há 30 anos, né, que são sistemas de energia ultramarinho. Primeiro era simplesmente para os sistemas de extração de petróleo em águas profundas. Hoje em dia a gente tem as conexões das fazendas eólicas offshore. A grande dificuldade disso é um sistema que tem pouca observabilidade, né? Diferente se pensar na linha aérea, qualquer defeito na linha aérea em termos de corrosão de condutores, quebra dos tentos, você consegue visualmente observar. Já esses sistemas eles estão ou dentro do leito marinho, né? Ou flutuando na água, protegido por cabos bem complicados, então você não consegue saber como é que ele está evoluindo, como é que tem problema de corrosão, envelhecimento do dielétrico. Então, a gente tem grandes dificuldades de saber como esse sistema está e como ele evolui com o tempo. Né? Só para ter uma ideia, esse aqui é... O ponteiro, qual é aqui? Hein? Tem ponteiro? Tem, né? Ih, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um cabo típico onde você tem condutores de potência, condutores de sinais, eventualmente mangueiras hidráulicas, sistemas de monitoramento, de fibra ótica. São cabos com largas armaduras de aço, extremamente pesadas. Só para vocês terem uma ideia, esse motor de indução que é colocado em tubulação, tipicamente ele vai ter 20 a 30 metros de comprimento. Então é um motor de baixíssima inércia, né? Ele vai ter modos de oscilação mecânico ao longo desse motor. Ele é alimentado por esse cabo submarino, onde aqui a gente não tem equipamento de manobra nenhuma, né? Aqui eu estou representando aqui formas de ondas típicas, né? Pensando que eu vou ter um conversor, então eu tenho correntes distorcidas, tensões distorcidas, e aqui também tensões ainda mais distorcidas e correntes nada senoidais, que vão causar oscilações de torque, que causam envelhecimento de motor. Só para vocês terem uma ideia, um motor desses de bombeio, ele pode chegar a durar 1 ano e meio. Motores de indução convencional duram 30 anos. Né? Então, e isso era uma rede que antigamente aqui a gente tinha unidades, né, termoelétricas, né, e que eram basicamente queimando o próprio gás da estação de petróleo, e hoje em dia uma ideia é ter geradores eólicos fazendo esse bombeamento. Essa modelagem dos umbilicais com meio externo, eles têm um problema que é chamado de equação integral. Né? O legal para quem gosta de eletromag é que a equação integral é uma equação cuja o parâmetro a ser calculado, ele vai aparecer dentro da integral. Né? Então, a gente tem um sistema aqui bastante complexo, isso só para conseguir representar o efeito do meio externo. O que os campos eletromagnéticos estão causando no leito marinho e no mar circunvizinho. Né? Há 20 anos atrás, a gente nem conseguia método computacional que conseguisse resolver isso de forma boa. Vocês terem uma ideia, a primeira pessoa que conseguiu resolver isso fez em 78, mas teve que usar um condutor de 5 centímetros de raio, que era para conseguir resolver o método numérico.
Para quem está acostumado com o sistema de potência, o Thresher, que é o maior condutor, se eu não me engano, o raio dele é 2.4, 2.5. Então, ele era só o raio do condutor, né? Aqui eu tenho um cabo com vários condutores e tem que representação total dessa última camada. Esses resultados levaram a um acordo guarda-chuva lá com o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Aí a gente teve isso aqui, foi 2019. Eu, o professor Zé Luiz, a professora Maria Tereza, a diretoria aqui do Instituto Superior Técnico, foi um dos primeiros acordos que a gente conseguiu fechar formalmente entre universidades internacionais, onde o INERJ era o assinante, né? Ou seja, não era um acordo que tinha o FRJ com o apoio do INERJ fazendo o contrato, mas sim o INERJ, representado aí na figura do professor José Luiz, onde todas as universidades envolvidas cooperavam com a Universidade de Lisboa. Isso deu origem a 2 doutorados sanduíches, né? Aí, continuando, a gente teve a oportunidade de realizar medições. Isso aqui é um cabinho desses submarinos, 2,5 km de cabos, né? Graças a essa parceria que a gente teve cooperações junto com a GE e com a Petrobras, né? E a gente vê aqui os resultados medidos e os simulados, onde a gente conseguiu uma grande concordância desses sinais. Então, é uma modelagem onde a gente tenta preservar, né, as leis do eletromagnetismo. Seguindo ainda no eletromagnetismo, a gente tem outra área de pesquisa, que é as descargas atmosféricas. O Brasil tem a maior incidência de raios no mundo, né? São 100 milhões de descarga por ano entre 2020 e 2023. Em 2022, como a gente está destruindo o nosso planeta, a gente teve um mega raio de 700, quase 800 quilômetros, né, de extensão no Texas. E só para vocês terem uma ideia, quando me formei em 94. Tipicamente, a corrente, o pico da corrente de descarga do raio era 40 quilomperes. A gente teve registrado em 219, no Amazonas, 200 quilomperes. 221 no Paraná, 290 quilomperes. 220, Oklahoma, 310 quilomperes. Em 222, na Argentina, 350 quilomperes. Então, as redes cada vez mais... Imaginem o estrago que isso pode causar se, por acaso, essa descarga incidir perto de um circuito ou no circuito. O Brasil, então, pensem o seguinte, a gente tem diversos circuitos correndo o Amazonas. A gente, para não devastar a floresta, as torres têm 95 metros de altura. Imagine se a gente dá o azar dessa corrente de 200 quilomperes resolver descer pela torre de 95 metros. Essa, para mim, é a prova definitiva que Deus é brasileiro, porque esse raio não cai na torre, né? Porque imagine se caísse. Aí, tendo isso como sistema, a gente fez uma ferramenta, né, um pacote de software de desempenho transitório de linhas de transmissão. A primeira versão a gente chamou de PRTL, que nada mais é do que as consoantes do nome do professor Carlos Portela, que foi um professor da UFRJ e que é a nossa referência no assunto, e a gente resolveu chamar esse sistema para homenageá-lo. Foi no que é hoje o Wolfram, né, que é o antigo matemática, né? Então a gente tem o cenário típico onde se representa várias torres, detalhamento do sistema de aterramento. Aí, depois, a gente fez uma versão onde podia se representar diversos sistemas de aterramento, e hoje em dia tem uma versão que a gente chama de tags, que existe em C e em Julia, totalmente disponível no GitHub, né? A gente tem aqui casos simulados, mas esse aqui, por exemplo, é um caso reportado na literatura, onde se injetou o impulso, e a gente tem as medições e a nossa simulação com o que hoje a gente chama de tags. Isso aí foi uma cooperação muito grande e muito boa da gente com o pessoal de São João,
principalmente com o professor Marco Aurélio Schroeder, que deve ser alguém que gosta mais de eletromag do que eu, porque ele tatuou as equações de Maxwell num braço em diferencial e no outro integral, só que quem tatuou errado. Aqui, um outro trabalho, esse aí foi a nossa primeira cooperação dentro do INERJ com a UF, com o professor Sotelo, onde o que classicamente o pessoal faz? Quando você tem o cruzamento de tubulações em áreas próximas da linha, o típico é só representar a região que está cruzando perto. E, numa pesquisa de dissertação de mestrado, a gente resolveu investigar se isso fazia sentido ou não, e passamos a usar uma representação mais detalhada desse sistema, né, considerando maior trecho tanto do circuito quanto da tubulação, seja oleoduto ou gasoduto, e comparar com programas comerciais. E a gente usou uma técnica bem interessante entre combinar elementos de campo, elementos de circuito e circuito equivalente, de forma que algo que é pesadamente, do ponto de vista computacional, teve uma redução significativa, né? Pode ser útil no monitoramento e até no desenvolvimento, né, de atividades que reduzam a corrosão, porque essas tubulações, uma vez tendo uma diferença de potencial, você pensando que o solo está no potencial zero, você tem uma corrente que vai sair da tubulação para o meio. Ou seja, a corrente saindo da tubulação do meio, o meio está perdendo matéria, ou seja, o meio está entrando em processo corrosivo. Né? E a gente conseguiu resultados bem próximos com técnicas que são bem mais rigorosas, né? Mas a gente conseguiu fazer algo que é simples e, digamos assim, preciso o suficiente. Sistemas de energia elétrica mesmo, vamos pensar aqui até meados dos anos 90, né? Basicamente a gente tinha a geração térmica e a hidrelétrica, a transmissão tinha na eletrônica de potência só o HVDC, o SVC, a gente tinha os 3 sistemas quase todos estatais, e como bem lembrou o professor Djalma, o Estado já não, digamos assim, se mete em nenhuma dessas partes, mas antes o Estado controlava tudo, né? Aí veio o século XXI, que você tem a geração, pode ter termoelétrica, pode ter hidrelétrica, a eletrônica de potência, eu brinco que ela entrou em tudo, né? Ela entra na transmissão, ela pode entrar na geração, ela pode entrar em eólica, solar, que são gerações que eventualmente podem entrar na distribuição, que podem entrar na transmissão, cada um dessas sendo uma empresa diferente, que eventualmente concorrem entre si, que são independentes, que ao mesmo tempo são interligadas, ou seja, o sistema que era de um jeito que a gente estava acostumado a pensar, se tornou algo totalmente novo, cheio de desafios. Um dos desafios eu tenho fenômenos de baixíssima frequência, né, que é o nosso regime permanente, onde eu digo até que ele não tem oscilação em frequência, tenho fenômenos de baixa frequência, o eletromecânico, e tenho os fenômenos transitórios, que são alta frequência, mas aí eu estou falando de transitórios de manobra, não estou pensando naqueles transitórios de descarga, que seriam os nossos elementos de altíssima frequência, que para complicar, esse altíssima frequência não é o altíssima frequência do pessoal de processamento de sinal, o que causa uma confusão danada quando a gente vai conversar o que é baixa frequência, né? Então a gente tem, essa rede é tipicamente representada em programas de transitórios, programas que eram conhecidos como EMTP, tipo PSCAD, ATP, o próprio EMTP. Aqui a gente tem programas de transitório de estabilidade, normalmente na sequência positiva, usando só uma modelagem de fasores, onde todos os transitórios da rede ocorrem de forma instantânea, e então a gente trabalhou para que a gente conseguisse viver nesse mundo criando um fasor dinâmico, acoplando a rede de transitórios à rede de sequência positiva.
Esse foi uma cooperação, aqui saiu errado, é com o pessoal da UFJF, com o meu amigo Pedro aqui, né, que sempre defendeu essa ideia de botar eletrônica de potência em sistema de potência, sem que o sistema de potência mude, né? Que, ou seja, as ferramentas de sistema de potência continuam o que são, e a gente nota que a modelagem do MTP com a rede toda detalhada e a modelagem híbrida, a gente nota que há uma grande consonância entre os resultados, né? É quase como a ideia de ter a modelagem a valores médios, né? Tipicamente é essa ideia, eu tenho o passo de cálculo aqui do transitório rápido e a minha rede do transitório eletromecânico, ela só é atualizada em determinados instantes onde há comunicação entre esses dois tipos de solução. Nessa mesma ideia, a gente pode tentar fazer o seguinte, ao invés de ter programas que conversem, a gente pode ter um programa só, onde ele tem parte da rede representada de forma lenta e parte da rede representada de forma rápida. Basicamente, eu tenho aquelas minhas redes companheiras, né, que são meus equivalentes de Norton, uma parte representando a dinâmica rápida da rede, outra parte representando a dinâmica lenta, sendo a dinâmica lenta só atualizada em alguns pontos determinados de cálculo. Então, isso deu origem a uma parceria tanto com a TU Berlim quanto a Universidade de Aalborg, né, lá na Dinamarca, onde a ideia é que a gente conseguisse representar essa rede com passos dinâmicos variados. Então, a gente nota que a nossa modelagem, usando um passo de cálculo bem maior, né, de novo, explorando a ideia de fasores dinâmicos, a gente nota que a nossa modelagem com o passo mais elevado corresponde à representação via transitórios eletromagnéticos com um passo de cálculo menor. Uma colaboração que se encerrou recentemente em 24, que foi a seguinte ideia, muito voltada ao estudo dos transformadores, né, que é no sentido de criar dicionário, já em aplicação de sistemas inteligentes. A ideia dos sistemas inteligentes é que eu tenho que ter um conjunto de dados que me digam uma interpolação, que me deem uma informação, cuja interpolação vai me levar a tentar descobrir outros cenários de possíveis falhas. Então, foi uma parceria nossa com a Unifei, onde a gente começou a levantar, né, dados de manutenção de transformador para começar a estabelecer essa ferramenta. Tem uma coisa interessante, a gente nota que essas técnicas de inteligência computacional, elas são rápidas para responder, mas elas demoram muito para fazer, né? Então, a gente tinha um objetivo grande de ter uma coisa muito inteligente que conseguisse prever os problemas e a gente viu que com a pesquisa a gente conseguiu criar o dicionário ainda. Ainda falta a gente pensar que técnicas de IA eu vou conseguir usar para gerar esse sistema para responder. É interessante que a pesquisa se mira numa coisa e acaba achando outra e abrindo outras portas. Colaborações que estão começando, né? A gente tem um trabalho aqui da UFJF com a UFRJ em falhas de cabos de comunicação, uma parceria com a UFABC e com a Universidade Gustave Eiffel, que é os arredores de Paris, que é, no fundo, é um processo COFECUP da França, que foi muito bem avaliado, mas a gente não foi selecionado, e junto com o Alfeu, a gente está ressubmetendo, e um trabalho que a gente tem também com o pessoal de São João e com a DNV, que é uma certificadora lá da Noruega, que é justamente como certificar os sistemas de conexão das eólicas ultramarinhas, né? Que é um grande problema. Como é que eu testo esse cabo? Como é que eu vou garantir que ele consiga operar de forma ideal? Só para vocês terem uma ideia, o transporte desses cabos em si, ele pode ser muito complicado. Grandes potências desses cabos, você não vai conseguir comprimentos de cabo muito maior do que 2 ou 3 quilômetros de bobina, porque senão o navio vira, né? Você tem que ter navio, você tem que projetar um navio novo para conseguir transportar o cabo.
Então, se os circuitos forem muito longos de cabo submarino, você tem que fazer um sistema de lançamento de terra, né? Então, você coloca uma instalação, coloca o cabo e o teu navio vai puxando o cabo até o ponto que ele vai ser depositado. Se ele tiver que transportar, ele tem um problema de transporte de bobina de algo como 3 quilômetros, dependendo do nível de tensão, até 5 quilômetros. Então, a gente tem problemas, literalmente, de instalação da rede. Para concluir, isso aqui é um dos meus poetas favoritos, Rabindranath Tagore, né? Para quem nunca leu, aconselho que leiam Gitanjali, que é um conjunto de poemas que ele faz. É um dos pais da independência da Índia, e o que eu gosto de trazer ele é pelo seguinte: ele e o Gandhi divergiam em tudo, exceto na ideia que a Índia podia ser livre. E ainda assim eles colaboraram intensamente e se admiraram intensamente, mesmo não concordando um com a postura do outro. Né? Eu acho que o INERJ é uma obra conjunta e, por ser conjunta, ela tem um grande potencial, mesmo que a gente tenha dificuldade de continuar. Eu acho que a gente tem todas as condições de continuar, mas caso não continuemos, eu acho que a gente tem que pensar como perseverar. Ganhamos nós porque aprendemos mais e, com isso, conseguimos transmitir melhor. E ganha a sociedade brasileira por ter tanta gente buscando como melhorar a sociedade. Muito obrigado.